O projeto de lei número 2941, de 2019, de autoria do senador Telmário Mota, dispõe sobre a regulamentação da profissão de educador social a ser desempenhada por profissionais que obtenham formação específica. De acordo com o artigo 6º do substitutivo da Comissão de Educação, até que haja formação acadêmica para esses futuros profissionais, ou seja, até 10 anos a partir da aprovação da lei, será admitido o exercício da profissão para aqueles que possam: 1. Processos formativos que se desenvolvam na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 2. Cursos de nível médio ou 3. Cursos de educação superior em nível de graduação. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou substitutivo similar ao substitutivo da Comissão de Educação. Todavia, com uma sutil diferença, dispondo que pelo período de até 10 anos, a partir da aprovação da lei, será admitida a formação em 1. Processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 2. Cursos de nível médio ou 3. Cursos superiores de graduação em áreas correlatas à profissão do educador social no Brasil. Depende-se do texto do inciso 1 do artigo 6º de ambos os substitutivos que há uma imprecisão que, ao nosso sentir, pode comprometer aspectos de juridicidade do projeto de lei. Passamos a explicar. Quando os substitutivos colocam como um dos possíveis requisitos para o exercício da profissão de educador social, pelos primeiros 10 anos de promulgada a lei, uma vez que utiliza a partícula ou uma das seguintes experiências. 1. Processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Observa-se uma acentuada falta de clareza, como também ausência de precisão no dispositivo supracitado, características indispensáveis para a juridicidade e qualidade de um texto normativo. Qual o conceito de processos formativos na convivência humana? Que tipos de movimentos sociais são adequados para credenciar ou capacitar um educador social? Nesse diapasão, integrantes de grupos sociais que enaltecem movimentos LGBTQIA+, inclusive entre crianças, ou ainda componentes de organizações sociais que defendem a liberação do uso de substâncias entorpecentes, teriam requisitos cumpridos para atuarem como educador social? Pergunta-se: um interno do sistema prisional que desempenha na vida intramuros, especificamente na função de coordenação, do preparo de alimentos, por exemplo, não poderia se enquadrar nesse conceito de processos formativos no trabalho? As pessoas que habitam uma Cracolândia poderiam se enquadrar como integrantes de movimentos sociais? A despeito de os exemplos trazerem, a priori, algum exagero, o que se propõe aqui é a observância dessas duas características indispensáveis às leis e às normas, quais sejam a clareza e a precisão. A propósito, observe o que dispõe a Lei Complementar 95 de 98. Vale dizer, a norma que disciplina a elaboração, a redação, a alteração e consolidação dos atos legislativos. Artigo 11 dessa lei. 11º dessa lei. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas para esse propósito as seguintes normas. 2. Para obtenção de precisão. Articular a linguagem, a técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma. Sobre a necessidade da clareza como característica da lei, disse o professor Kildare Gonçalves de Carvalho: outro aspecto relativo à redação das leis envolve a sua qualidade, que se manifesta na clareza semântica,
adequado uso da linguagem ordinária. E na clareza normativa, expressão clara de sua condição de norma, de seu conteúdo e de sua vigência. Técnica Legislativa, 4ª edição, Del Rey, página 85. Observem, nobres pares, expressão clara de sua condição de norma, de seu conteúdo. Não à toa, a clareza e a precisão são características insofismáveis de um texto legislativo que atenta pela juridicidade e qualidade, essenciais, portanto, ao destinatário da lei, que deverá cumpri-la, como para o juiz, o intérprete de lei que irá, quando necessário, aplicá-la. Diante do exposto, propomos que seja suprimido o inciso 1º do artigo 6º, constantes dos substitutivos tanto da Comissão de Educação como da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Ao submetermos à apreciação dos membros dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o nosso voto, esclarecemos que somos pela aprovação do louvável parecer do relator, meu colega de bancada catarinense, deputado Jorge Guetem, ao projeto de lei 2.941 de 2019, desde que conste em seu texto a alteração que estamos propondo, justamente pelo que foi explanado aqui, pela boa técnica legislativa. Obrigada. Presidente, eu vou continuar aqui a usar o meu tempo, só para relembrar aqui aos nobres colegas que a gente precisa... A senhora tem 8 minutos, pode. Sim, agora que eu vi. É porque eu estou acostumada a ter pouco tempo, presidente, então eu esqueci que o senhor tinha me concedido 15 minutos. Lembrar aos colegas aqui que muitas vezes a gente aprova uma legislação com o sentido muito amplo e isso acaba prejudicando ao fim que a lei muitas vezes quer se destinar e também aos operadores do direito. Por isso que é importante a gente prezar pela boa técnica legislativa para que não deixe brechas na aplicação da lei e não prejudique um projeto como esse, né, que tanta gente falou, veio aqui, o próprio relator se dispôs a colocar para frente essa matéria, certamente conversou, né, Guetem, com pessoas que estão interessadas na aprovação desse projeto, mas muitas vezes eu vejo aqui a aprovação de lei e que eu estou lá no plenário ou aqui na Comissão de Constituição e Justiça, preocupada com os detalhes, deputado Gilson, para que justamente a gente aprove leis com precisão e não muito genéricas, certo? Muitas vezes eu vejo também um lado aqui que briga por questões ideológicas, aprovando leis, como foi a questão da modificação do Código Eleitoral em 2021, quando eu não era deputada, que alterou o Código Eleitoral e acrescentou o 326B, deputada Laura, né, que fala aí sobre perseguir, humilhar, constranger candidata ou mulher com cargo eletivo, né, detentora de mandato. Mas quando é para aplicar essa lei aqui dentro dessa casa, quando aconteceu um episódio infeliz, triste, lamentável comigo, no âmbito da Comissão de Segurança Pública, onde um deputado se aproximou por trás de mim, invadiu o meu espaço íntimo e, além de ter feito isso, saiu dizendo que eu, que era mentirosa e propagadora de fake news. Tem um lado da esquerda que diz que essa lei não vale para mim, né, que não me considera mulher. Ora, as leis aprovadas aqui nessa casa, elas valem para todos. Por isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar para não aprovar leis muito amplas, certo? Por isso que eu estou sempre aqui na comissão, estou no plenário, fazendo o meu trabalho, cuidando para que a gente aprove boas leis, leis que estejam de acordo com a nossa Constituição, que estejam de acordo com a boa técnica legislativa, né? E a gente tem que dar o exemplo aqui das leis que a gente aprova. Por que eu cito esse caso? Porque amanhã, na comissão, no Conselho de Ética, irá ser votado, né, o que foi protocolado pelo meu partido, o PL, contra esse deputado comunista do PCdoB, que protagonizou
esse episódio comigo e saiu me chamando de mentirosa. E eu vi muitas mulheres aqui dessa casa, inclusive, defendendo ele, não querendo que essa lei seja aplicada, sendo que o MPF, o Ministério Público Federal, fez aí um procedimento contra ele para que seja apurado o que aconteceu aqui dentro dessa casa. Então, as comissões dessa casa aprovam as leis, o plenário dessa casa aprova a lei, eu vejo bancada feminina comemorando, né? Mas, na hora de aplicar essa lei aqui dentro dessa casa, para que a gente dê exemplo, para que a gente realmente... Às vezes, deputado Gilson, querem aprovar um protocolo de não é não para empresas, mas quando é para usar uma lei que foi aprovada, obrigando empresas a tomarem medidas, protocolos, não querem aplicar aqui dentro para as parlamentares dessa casa. Dependendo do seu viés ideológico, é relativo. Então, por isso que eu me preocupo muito, sim, com a técnica legislativa e sobre esse projeto aqui em questão, achei o artigo mencionado muito amplo e faço aqui um pedido aos colegas para que a gente se atente à constitucionalidade e à boa técnica legislativa de todos os projetos aqui discutidos. Não podemos votar nada assodadamente, porque aqui a gente muda a vida das pessoas para o bem, né? Que eu estou tendo uma dificuldade de ver coisas que passam aqui que seja, né, para modificar para o bem da sociedade e para o mal, criando mais burocracias, criando mais dúvida, mais insegurança jurídica, né? Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, para as pessoas que tocam esse país, que pagam toda essa máquina pública caríssima que é o Brasil, né? E muitas vezes não sentem o retorno disso tudo que pagam em benefício do povo, né? O povo brasileiro está cada vez mais fora do debate, das discussões do que acontece aqui em Brasília. A tendência de gestão pública é a descentralização, mas hoje nós vemos aqui, muitas vezes, sendo aprovadas leis que querem centralizar o poder aqui em Brasília, e nisso eu não posso ser conivente. Então, por isso, peço o voto dos colegas que votem junto comigo pela boa técnica legislativa e pela constitucionalidade. Obrigada.